Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô aqui com uma médica. E você vai falar, Adilson, o que você tá fazendo? Na semana passada você brincou de Lego, hoje você traz uma médica. Mas tem tudo a ver, porque essa médica também é escritora desse livro aqui, ó, 35 Pausas, Renata Magliano. Rê, obrigado por ter aceito o convite, muito legal te ter aqui. É um tema que está um pouquinho fora do meu campo de visão de leitura, mas eu adoro seu conteúdo, muito por isso que eu te convidei para estar aqui. Eu adoro suas poesias, apesar de não ser um leitor de poesia, eu gosto muito. E eu quero conhecer um pouquinho a sua história e também a audiência conhecer um pouquinho a sua história. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Adilson. Como eu te falei, é um prazer enorme estar aqui. A gente já vem trocando há um tempo, inclusive na época do lançamento do livro. Lembra? Eu te convidei, não deu para você ir. Mas fiquei super honrada com o convite. É um prazer enorme estar aqui, te conhecendo agora pessoalmente e batendo esse papo sobre o que a gente gosta, né? Livros. Sobre livros, sobre escrita, independente de ficção, não ficção. E parabéns também pelo seu trabalho. Eu te falei que é super bonito, né? E agora também com esse projeto novo, então vida longa aqui, ó, podcast. Que bom, obrigado, Rê, obrigado. Então, vamos começar do comecinho. Conta um pouquinho da sua história, onde surgiu a leitura, medicina até chegar nesse livro aqui. Conta um pouquinho da sua jornada aí, desde o comecinho. Eu nasci em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio. Tá. E desde menina, assim, eu sempre tive curiosidade com livros. Eu nunca me vi como uma grande leitora, aquela pessoa que está lendo o tempo inteiro muitos livros. Eu acho que eu me mantenho sempre lendo, mas não assim, aquela coisa que eu leio 3 livros por semana. Eu sou daquela assim, que eu começo o livro, já quero começar outro, e às vezes não termino aquele e fico assim. Mas eu me lembro que desde pequeno eu sempre tive muita curiosidade por esse universo. Então, meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta, e dentro de casa tinha essa coisa da arte com essa parte mais técnica. Tá. Então, até eu te falei mais cedo que eu dei uma maratonada nos episódios para ver mais ou menos quais eram as abordagens, e aí e foi legal, porque daí eu fiquei voltando na minha história e tentando lembrar, assim, da Renata menina, a minha infância, a minha adolescência. E eu me lembro que em casa, todo livro que tinha, seja livro, né, que meus pais estavam lendo, ou livros até da minha mãe colocando para decoração, eu gostava sempre de folhear. Não necessariamente eu lia aqueles livros, mas estava sempre folheando. Então eu me lembro, por exemplo, que um dos livros que estava na sala era aquele livro do Stephen Hawking, aquele físico, né? Sim. E aí eu nunca tinha ouvido falar, imagina, eu era menina, assim, eu falei, cara, que incrível a história dele, né? E tem um filme até também maravilhoso. Dele, E também toda essa parte de arte também que minha mãe trouxe para minha vida de alguma forma. Mas eu estava sempre em casa com acesso a livros. Minha mãe ou lia livros mais religiosos, meu pai lia livros mais técnicos, mais de não ficção, porque ele é diretor de empresa. Então, legal. Liderança, gestão. Minha praia, essa é minha praia. Que é a sua praia, eu não necessariamente lia esses livros, mas eu estava sempre nesse universo. E, na verdade, quem me trouxe muito para a poesia foram os meus avós. Então, um dos livros que me marcou muito, e que eu tenho ele comigo até hoje, é um livro que chama Os Mais Belos Sonetos Brasileiros. Tá. Imagina, uma criança lendo soneta. Meio diferente, um pouquinho diferente. Sim. E tem sonetos belíssimos daquela época de um português mais erudito, sabe? Que eu lia palavras que eu nunca tinha ouvido falar e aquilo me colocava para pensar. E isso minha avó por parte de pai. E o meu avô por parte de mãe, ele era poeta, o seu João. E ele tem um livrinho super bonito que ele fez, assim, à mão, contando um pouco da história dele. Mas o meu avô era uma pessoa muito sensível, que declamava muitas poesias, muitas de amor pela minha avó, que é viva. Então, eu cresci num universo, acho que muito mesclado, hoje em dia, olhando para trás, sabe? Que tinha essa coisa da ficção, mas também tinha o da não ficção. Eu acho que eu fiquei ali sendo estimulada das duas formas, assim. Isso é bom até, né? Isso é ótimo. E aí, quando eu terminei a escola, eu não tinha convicção do que eu queria, sabe? Eu sempre gostei muito dessa coisa da palavra. Então, quando eu terminei, eu fiquei assim, poxa, eu não sei o que eu quero, vou fazer uma orientação vocacional. Tá. Aí eu fui fazer. Adilson, a primeira coisa que eu excluí, eu lembro que a psicóloga colocou na mesa, assim, vários nomes de profissão, de carreira e tal. Tá. Ela falou assim, exclui o que você jamais faria. A primeira coisa que eu excluí, medicina. Não, uma piada, né? Aí eu falei, medicina, sangue, jamais. Aí fui tirando tudo, tal. Aí no final eu fiquei
na Humanas, assim, eu fiquei comunicação social, relações internacionais e história. Tá. Falei, bom, aí fiz vestibular para comunicação, entrei, fui estudar na FRJ, Tá. e pensando no jornalismo. Tá bom. Sem uma grande convicção, mas assim, eu falo que foi uma experiência muito bonita e interessante, eu tenho amigos de lá até hoje, mas imagina, eu tinha 17 anos, metade da idade que eu tenho, tô com 36, né, um pouco mais. E foi, assim, foi uma experiência bonita, mas acho que foi importante para eu ver que não era aquilo que eu queria, pelo menos não naquele momento. Então eu falei, poxa, acho que antes de eu largar a faculdade, de eu trancar, se for o caso, eu vou arrumar um estágio. Daí o estágio que eu apliquei para um estágio lá no Clementino Fraga Filho, no Fundão, tem agências de comunicação dentro da FRJ, abordando essas diferentes áreas. E aí tinha uma para engenharia e uma para área de saúde. Eu falei, eu vou para engenharia, não vou ficar na saúde nem a pau. Não, você não queria mesmo, né? Eu não queria mesmo. Pois a chefe, que é a Geralda, se você estiver me assistindo, a gente se fala até hoje, ela falou assim, eu gostei muito de você, eu quero que você fique aqui comigo na saúde. Falei, não tô acreditando. E aí, imagina, não tinha opção, né? Fiquei lá. E aí, Adilson, meu primeiro emprego foi entrevistando médicos. Caramba. Dentro do Clementino Fraga Filho. E foi uma experiência muito bonita, na verdade. Eu vi que eu gostei. E aí me vi naquela experiência toda. Na época, a minha irmã, que é da área de saúde, né? Ela é dentista, minha irmã mais velha, Pamela, ela falou assim, Rê, você sempre gostou de estudar, você tá aí em crise com essa área que você tá... Faz medicina, você vai gostar e tal. Será? Aí ela plantou aquela sementinha na minha mente e eu falei, gente... Sei lá, né? Eu sou tão assim... As coisas vão acontecendo, eu acho que eu também não me conheço, acho que eu vou tentar essa prova. Aí você trancou. Aí eu tranquei antes de fazer a prova. Falei, gente, independente do caminho que eu for seguir, eu não tô me encontrando aqui. Tá bom. E aí eu fiz a prova pro único vestibular que estava aberto na época, que foi onde eu fiz a faculdade na minha cidade, em Campos. É uma faculdade particular, mas é uma faculdade incrível. E aí passei de primeira. Eu falei, gente, acho que era pra ser, né? E aí... Adilson, eu entrei na faculdade, me apaixonei, fiquei encantada, eu falei, gente, como que pode? Eu não me conhecia, e aí me joguei, assim, na faculdade. Entrou de cabeça. Me dediquei totalmente. E aí eu lembro que quando me formei, tem uma amiga minha da faculdade, a Monique, que a gente tinha que fazer um textinho sobre os alunos, uns sobre os outros para colação de grau, para formatura. Ela falou assim, Renata, que viveu 60 anos em 6. Fazendo um trocadilho com o Juscelino Kubitschek. Eu falei, gente, porque aí eu fiquei acho que eu estava tão sedenta por me encontrar, que aí eu entrei. Trabalho científico, monitoria, e tudo que a faculdade me oferecia, eu fui vivendo. E foi muito legal. E a patologia eu conheci durante a faculdade. Eu faço patologia mamária. Sempre gostei ao longo da faculdade, mas sempre fiquei naquela dúvida se eu não ia sentir falta de lidar com o paciente no meu dia a dia, né? De atendimento. Porque daí é só análise, né? Diagnóstico. Exato, a parte diagnóstica, a gente não tem contato direto com o paciente. Você imagina na cabeça os pacientes, assim, quando você tá... Com certeza, imagino. Porque assim, beleza, chega lá um material, você vai fazer a sua análise, mas você não sabe quem que é a pessoa. Você cria esse personagem assim? Crio. Crio, por mais que, talvez até inconsciente, automático, mas eu crio, com certeza. Eu penso assim, gente, essa mulher aqui, dependendo aqui desse quadro, ela tá estressadíssima, nervosíssima, pilhadíssima e com razão, porque, né, mexe muito com a mulher, né? E ao longo da faculdade, Adilson, eu sentia falta também dessa escrita. Então, eu escrevia, por exemplo, no jornal da área de estudante, né? A gente tinha esqueci o nome agora que a gente dá, mas tinha um clube, assim, dos estudantes. E aí eu escrevi ali. E aí terminei a faculdade, fui fazer minha especialização. E foi durante esse período aí que a poesia foi retomando, assim. Eu estava sempre lendo, mas eu fui entendendo a importância da poesia depois, um pouco que eu terminei a especialização, fiz o mestrado. E aí, em um determinado momento, assim, eu fiquei trabalhando durante 1 ano, 2 anos na minha cidade. Não estava me encontrando muito profissionalmente lá. E eu falei, gente, o que me dá mais prazer para além da medicina? Porque, assim, só a medicina não tá preenchendo, sabe? Tem um vazio aí. Tem um vazio. E aí eu falei, não, acho que é a poesia, com certeza. E aí tem uns 5 anos que eu criei a conta no Instagram e falei, eu vou começar por mim.
independente de onde isso aqui vai me levar. Tá. Mas eu sempre tinha esse sonho guardadinho na gaveta de eu quero publicar livros. Tá bom. Só não entendi ainda qual ou quais gêneros, mas Tá. eu tinha isso dentro de mim. Tá. E aí, à medida em que a coisa foi acontecendo, eu falei, poxa, eu fui alcançando mais pessoas, fui me dedicando mais, porque daí você fica assim, poxa, que bem-estar que me traz, sabe, escrever, saber que o que eu escrevo faz bem a outra pessoa. Então, é um jogo que eu falo que é do ganha-ganha, sabe? Você fica ali uma troca, uma retroalimentação maravilhosa. E aí, de lá pra cá, eu venho mantendo a minha escrita. Cheguei a fazer alguns cursos de escrita, mas sempre mantendo a minha rotina médica, né? Que eu gosto muito também. Eu digo que medicina e poesia ocupam lugares diferentes no meu coração, sabe? As duas, pra mim, são muito importantes. E eu acho que, na verdade, faz muito sentido, porque se a gente parar pra pensar, são coisas muito distantes, mas são coisas que eu acho que trazem muito pra vida, pra realidade do que é a vida, do que é ser humano, do que é sentir, do que é sofrer. Né? Porque através da medicina, por mais que eu não trate diretamente um paciente, eu ajudo no tratamento. E da mesma maneira que a poesia não cure diretamente, mas eu estou ajudando de certa forma, com alguma cura, nem que seja uma cura mental, uma cura emocional, sabe? Então acho que está tudo muito ligado. E por isso até que eu ponho lá no Instagram, né? Médica que usa a palavra como remédio, porque eu me sinto assim. Então foi mais ou menos esse caminho, assim. E aí de lá para cá, desde que eu comecei a minha conta no Instagram, eu venho pensando, né, como publicar, de que forma me publicar, será que eu faço uma autopublicação ou não? Cheguei a entrar em contato com algumas editoras, mas eu sempre ficava nesse lugar também, às vezes a gente fica na síndrome da impostora, né? Quem sou eu para escrever um livro, né? Quem sou eu para escrever um livro? Nossa, médica escrevendo livro. E além disso, tinha também a questão de assim, gente, será que eu realmente jogo pro mundo e me assumo? Eu também sou escritora? Como que os meus colegas médicos vão ver essa médica que... Poxa, ela podia estar lendo um artigo científico, mas ela está escrevendo poesia, entendeu? Então, também na época do lançamento do livro, eu fiquei com muita vergonha de o que eles vão pensar, né? De divulgar, mas eu falei assim, gente, agora é um livro, né? Porque antes, quando eu comecei a conta do Instagram, eu não falava. As pessoas iam me descobrindo. E aí, nos bastidores, por exemplo, do laboratório que eu trabalho, eles ficavam assim, nossa, sabia que a Renata escreve? Ela escreve poesia, você já viu o Instagram dela? E eu ficava só ouvindo os burburinhos, assim. Só que aí, quando eu publiquei, eu falei, gente, agora... Não tem como, né? Sabe? É um negócio maior que eu. Aí eu comecei a enviar para os grupos todos, porque no trabalho a gente tem os grupos junto com oncologistas, cirurgiões, radiologistas. Eu falei, vou jogar. Seja o que Deus quiser. E, na verdade, eu tive um retorno super positivo, assim, porque é tão legal quando você vê profissionais de outras áreas que também trabalham com escrita, ou com a leitura, com a literatura, sabe? Porque, gente, isso só agrega. Para além de que profissional, de que área você atua, você é um ser humano, sabe? Total. Então, um ser humano que não busca se aperfeiçoar, crescer, ler, se entender e conhecer outros universos, sabe? Onde que a gente vai parar? E aí, foi muito por conta disso que uma das clínicas, né, que estavam no grupo, entrou em contato e falou, é muito legal, parabéns. Muita gente se conectou, venho conhecendo muita gente por conta disso. Ela falou assim, você sabia que existe um grupo chamado Médicos Poetas? Falei, não, você tá brincando. Sou eu. E aí, hoje em dia, eu sou embaixadora e faço parte da diretoria desse movimento, que tem 1 ano e meio. Que eu posso entrar em mais detalhes depois, mas... E aí, isso que é bonito, sabe? A partir do momento que que cada um veste a sua própria originalidade, sabe? Assume quem realmente é, aí as conexões que são de verdade, que são para existir, vão se fazendo. Né? Porque não adianta você forjar, você não vai conseguir sustentar aquilo a longo prazo, sabe? Você não consegue sustentar um personagem por muito tempo, tem que ser você, né? É a sua essência, né? Exatamente. E aí eu falei, poxa, deixa eu pensar o que quiserem. Eu sou a Renata, que sou patologista, faço patologia mamária e escrevo poesia. Que maneiro! Muito legal. Sabe? E aí eu falei, poxa, você conhece? Eu fiquei pensando comigo mesmo, Renata, você conhece alguma outra médica que faz patologia mamária e escreve poesia? Eu pensei, não, acho que talvez só exista eu no mundo que faça essas duas coisas. Poxa, que legal. Não que isso seja uma coisa
grandiosa, ou que isso seja uma coisa, nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, mas não é isso. É você entender que todos nós temos nossas originalidades, nossas histórias, nossas peculiaridades, sabe? Ninguém é igual a ninguém tem uma trajetória igual a ninguém. Não, e cada um tem um tempo, né, Gilson? Nós somos únicos, né? Você é única, por exemplo, dentro da sua jornada, você tem a sua essência e aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né? A galera vai se conectar com você, com o seu jeito, com a sua escrita. Exatamente. Meu, muito legal. E aí me diz uma coisa, que eu tenho curiosidade agora, vou entrar no momento mentoria, aqui sentar na cadeira de aluno. Quando você vai escrever tem mais de 100 aqui, né, poesias. São 140. 140 poesias, gente. Eu vou deixar o link depois na descrição, tá? Para vocês comprarem o livro da Rê. Você precisa se inspirar para escrever, você precisa ter um cantinho, ou o negócio vem na cabeça, você anda com uma caderneta. Como que é esse processo de criação da poesia? Porque, cara, é um negócio que, tipo assim, quando eu vi o seu conteúdo pela primeira vez, eu conheci você um pouquinho antes do lançamento do livro. E é 3 parágrafos que é extremamente profundo. Conta um pouquinho como é que é esse processo seu de escrita. Tem um cantinho, tem um lugar, não tem, é automático, é no trabalho que surge. Como que sai uma poesia? Antes de responder sobre vou abrir um parêntese, sobre essa questão das poesias curtas, né? Tem a gente até que fala, eu falei isso até recentemente na minha conta lá, assim, tem gente que fala, poxa, Rê, tenta escrever prosa poética, escreve textos maiores, que é muito legal também. Mas eu falei assim, gente, posso, mas isso aí é o que eu gosto, isso aí é com o que eu mais me identifico, o que eu acho que mais me representa. Tá. Porque eu tava até falando isso com minha audiência ontem. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa introspectiva, né? Introvertida. Ou seja, eu gosto muito de estar só, até porque isso também me facilita no meu processo de escrita e de sentir. Mas eu gosto muito dessas trocas, do que a gente tá fazendo aqui, de estar com amigos, com outras pessoas. Tá. Mas o que acontece? Eu acho que a gente consegue dizer muito, às vezes, muito mais com ações, e com poucas palavras você consegue dizer muitas coisas, que eu acho que também não é fácil. Tá. Às vezes você fica ali escrevendo demais e não chega em lugar nenhum. Senão você vai fazer um textão que a pessoa às vezes nem entendeu o que tá querendo dizer ali. Né? E então acho que isso também explica muito o meu jeito de escrever. E em relação ao processo, Adilson, não tem lugar, não tem hora, não tem... O negócio vem na cabeça. Vem. E aí quando vem, o que acontece? Eu escrevo muito no celular. Tá bom. Eu gosto muito do papel, mas nem sempre eu tô com papel. Você tá em algum lugar, a ideia vem, você não pode perder ela. Né? Exatamente. Às vezes acontece dirigindo. E aí, quando eu tô dirigindo, eu gravo um áudio pra mim mesma ou ponho no gravador, sabe? Tá. Pra não perder, porque depois que perde, a ideia dificilmente volta. Tá. Mas é muito assim. E, na verdade, muitas delas são até enquanto eu tô trabalhando, mas não me atrapalha, porque, assim, são áreas cerebrais diferentes. Sim, totalmente diferentes. Eu trabalho no microscópio ou no computador. Tá. Então, eu fico ali no meu mundinho, ouvindo o podcast, ouvindo lá o Adilson, ouvindo minha música, e dependendo do meu estado no dia, gente... Surge. Vem aos baldes, assim. E aí eu ponho a ideia, claro que depois eu pego e vou trabalhando na ideia. Mas a ideia vem... Por exemplo, esses dias eu tive uma ideia que foi assim, lembrei agora. Qual o peso? O quanto pesa você segurar uma poesia? Sabe algo assim, do tipo... A poesia, se você imagina que a poesia é um objeto, que objeto seria? Algo assim, vem umas ideias assim, e eu fico assim, poxa, vou deixar essa ideia aqui, depois eu trabalho nela. Então, não tem, assim, não tem muito... Não, porque é muita poesia, né? 140, é muito. Daqui a pouco tem que lançar outro livro, né? Já tem outros 3 em andamento. Muito bom. E aí, na verdade, foi uma coleção de poemas que eu vinha escrevendo no Instagram, mas também tem poemas que eu nunca tinha publicado. Ah, tá bom. Então, foi uma mescla, assim. Mas é muito gostoso quando a gente sente que, poxa, não é algo pontual, é algo pra vida, sabe? Uma vez que parece que é uma portinha que eu abri dentro de mim que... Já era, não tem como fechar mais. Não tem como fechar e nem quero. Muito bom. E como que é hoje, depois do lançamento e lançou o livro, tá em podcast agora, eu vi outro dia na sua bio, saiu em vários jornais, entrevistas, revistas. Como que tá equilibrando esses pratinhos hoje? Como é que você veste ali o jaleco, e aí você veste o papel de escritora? Como é que tá equilibrando esses dois trabalhos? É fácil, é difícil? Como é que você faz isso?
Não tem sido fácil, tem sido desafiador, porém extremamente prazeroso. Tá. Porque acaba que eu olho assim e fico, gente, hoje eu tenho 2 profissões, que incrível, sabe? Hoje eu consigo fazer 2 coisas que eu amo, graças a Deus. Não é fácil no sentido de que eu gosto de me dedicar ao que eu tô fazendo. Tá. Então, por exemplo, no momento em que eu tô trabalhando como médica, eu não tô fazendo nada de poesia, exceto tá escrevendo ou anotando alguma ideia, sabe? Mas eu não fico, obviamente, lendo nada, fora medicina, nem consumindo conteúdos. Então, eu gosto de estar ali naquele momento lendo um artigo, fazendo alguma coisa. E no momento que eu tô fora, acaba que é um momento que eu me dedico um pouco mais para isso. Então, tô produzindo algum conteúdo. Eu tô fazendo agora, comecei esse ano, em março, uma mentoria com a Vanessa Passos, que é uma grande escritora. Ela me mandou um livro. Ela me chamou outro dia, ela enviou o livro dela em casa, foi premiado o livro dela, né? Foi um livro super bonito, vale muita leitura. Um livro que aborda a maternidade, ela é bem cirúrgica, assim, eu gostei muito do livro. Legal. E aí tem sido um processo muito bonito, porque quando a gente se conheceu, por acaso, a gente se conectou, ela falou, eu tenho um programa que eu faço um acompanhamento da escritora, ela trabalha exclusivamente com mulheres. Se você se interessar, eu falei, olha, pra mim é interessante até pra eu poder ir fazendo as escolhas mais certeiras, porque eu também não tenho todo o tempo, assim, não tô o dia inteiro voltada pra isso. Mas o tempo que eu tenho eu vou organizando, então a gente vai traçando metas, assim. Legal. E fora isso eu tenho muitos desejos, então quando a gente começou o trabalho nesse ano, eu falei, olha, eu quero ter meu clube de poesia, eu já tinha em mente, eu já sabia o que eu queria, né? Ela não me trouxe o que eu poderia fazer, eu já sei o que eu quero, mas ela vai colocando pra coisa ficar de forma mais profissional. Entendi. Então é importante você estar em podcast, é importante você estar em veículos de comunicação, né? O clube de poesia, vamos sedimentar isso, então ela vai me dando dicas, então tem sido um processo muito legal, assim. Então tem sido muito desafiador, mas é muito bom. Muito gostoso, porque, por exemplo, sei lá, fim de semana, não combinei nada, mas, gente, eu sempre tenho coisa pra fazer, então eu adoro, por exemplo, no meu momento livre, eu vou pra um café, levo o meu computador, um livro e fico ali, elaborando o que eu vou escrever, qual é o meu novo projeto. Você sempre tem ali, sabe? É um filho, né? A carreira é, de certa forma, um filho que você tem que ir cuidando e nutrindo. Então... Legal. Você falou uma coisa lá atrás que eu anotei aqui na minha cabeça pra te perguntar, que eu me conecto muito com isso também. Eu também sou muito assim... O pessoal às vezes olha e fala assim, pô, Dilson, tem podcast e tal. Eu sou muito low profile. Eu sou bem introspectivo também. Eu gosto de estar aqui, a gente bater esse papo, mas eu sou muito de boa. Minha bateria social acaba rapidinho. Totalmente. Tipo, era isso que eu queria perguntar pra você. Se, tipo, que você falou sobre solitude, né? Assim, eu adoro fazer nada. Ficar em casa, com meu livro. Sozinho, quietinho, com meu chá, com meu café, no silêncio. A sua bateria social acaba rápido também? Eu diria que acaba rápido. Por exemplo, no sábado que eu fui na Bienal, fiquei lá com uma galera super maneira que eu conheci no dia, outros poetas e tal, a gente ficou o dia inteiro lá. Domingo, o que eu fiz? Nada, né? Gente, nada. Eu postei uma foto, falei assim, eu tô tão precisando de mim mesma, que eu postei uma foto e aí teve seguidora que falou assim, cadê o conteúdo? O que aconteceu? Você tá bem? Fiquei preocupada. Falei, gente, tá tudo bem, eu tô só quietinha aqui. Não, eu sou assim também. Quando eu fui na Bienal, eu fui no sábado, não esse agora, o retrasado, né? A gente tá gravando aqui num sábado também. E eu fui num sábado lotado e tal, e depois teve um happy hour da minha comunidade, o pessoal da comunidade, né? Eu precisei 2 dias pra deixa eu voltar pro meu normal aqui, porque eu sou muito tranquilo também. Eu prefiro meu cantinho. E tem um amigo, Igor, que às vezes, ele mora em São Paulo, mas às vezes a gente fica meses sem se ver, assim, muito louco. E ele fala, amiga, tá tudo bem? Eu fico assim, tá tudo bem. Ele, é que você tá nos seus momentinhos, né? Boa, muito bom. Eu falei, meus momentinhos, eu estou fofo, porque a pessoa que já me conhece já sabe que não é porque eu não quero ver, é que eu tenho o meu processo, entendeu? Eu tenho o meu fluxo. Muito bom. E tá tudo certo. Tá tudo bem, muito bom. Me diz uma coisa, esse mês eu tô lendo um livro na minha comunidade que é Chamado da Coragem. E aí, uma pergunta que eu vou te fazer agora tem um pouco a ver com coragem. Beleza, você tava no Instagram, criando conteúdo e tal, e da onde surgiu, tipo assim, vou escrever um livro? Você falou, tinha um desejo já de escrever um livro e tal, legal, mas teve um dia que você falou assim, não, decidi, agora vai. Como é que foi essa
tomada de decisão do tipo, não, eu vou transformar minhas poesias em um livro, uma coletânea das minhas poesias em um livro? Como que foi essa tomada de decisão super corajosa? Ainda mais pegando o contexto que você deu, né? De tipo, o que o pessoal da medicina vai achar, os meus colegas? Como que foi essa decisão de tipo, vamos, agora vai? Foi a partir de um momento de dor. Então, por isso que às vezes não, na verdade, o ser humano ele não quer sentir dor, né? A gente não quer sofrer. Seja a dor emocional, uma dor mental, uma dor física, a gente não quer dor. Mas, inevitavelmente, muita coisa boa pode surgir a partir da dor. Sim. E a minha dor foi uma crise existencial que eu tive no final dos meus 34 anos. Eu faço aniversário ali em dezembro, Natal, 24 de dezembro. Olha, tadinha, você não ganhava presente. Tadinha, olha, sofro disso, gente. Olha, meus amigos, por favor, família, continuem me dando 2. Tem que dar 2, porque perto do Natal... Mas é sempre isso, tamo aqui, parabéns, Feliz Natal. Boa. Adilson, e aí um mês antes, assim, claro, questões pessoais ali envolvidas, mas eu comecei num baixo astral, e eu já venho tratando ansiedade há alguns anos. Tá. E aí eu falei, gente, eu não tô normal, não. Começou a me atrapalhar, assim, no trabalho, minha produtividade e tal. Conversei com uma amiga, ela falou assim, acho que você tem que dar uma parada, tira umas férias aí, porque... E aí eu vi que foi piorando, assim, eu comecei com uma ansiedade, uma depressão leve, uma coisa que não foi muito bem definida, mas que durou ali menos de um mês, mas eu peguei e fiquei um mês fora do trabalho, até o pessoal depois me mandou mensagem, falou, o que houve? Eu falei, gente, crise existencial, desculpa aí, tenho que me recuperar. E aí, até nesse período, eu tava sem fazer terapia e comecei com uma terapeuta nova, a Sara, maravilhosa, um beijo, Sara, que me ajudou muito nesse processo. Eu falei assim, Sara, tô passando por isso, isso, vou fazer 35 anos, comecei a questionar aqui, será que eu fiz escolhas certas? Eu sempre tenho, eu sou uma pessoa que, assim, ao longo da minha vida, eu tenho minhas convicções, mas eu sou uma pessoa que eu sou permeada por dúvidas. Meu Deus, será que eu sigo qual caminho? Qual caminho que vai ser melhor? E porque eu gosto de muitas coisas, o que eu acho bom também. Você se permite Eu me permito. Sim, eu me legal. Permito. E aí eu sou curiosa. Eu gosto de experimentar de tudo, assim, na vida. E aí eu falei assim, Sara, eu tô vivendo isso. Ela, que maravilhoso. Ela falou isso pra mim. Eu falei, cara, essa mulher é louca. Eu pensei, né? Essa mulher é muito doida. Eu falei, não vou conseguir continuar a terapia com ela. Aí pensei, né? Aí ela, Renata, você tá sofrendo agora, ok. Se permita sofrer. Se permita se questionar. Mas aproveita esse momento e pensa, o que você quer pra sua vida? O que é importante pra você a partir de agora? E também tinha toda a questão de, assim, calendário biológico pra mulher, eu quero ser mãe, eu até congelei meus óvulos no ano seguinte. Entendi. Então, assim, várias e várias questões. Então foi muito bom, porque daí eu pensei assim, gente, o que eu quero e não fiz ainda? Seja por procrastinação ou por achar que eu era uma impostora, publicar meu livro. Falei, ano que vem eu vou publicar esse livro. E aí foi maravilhoso, porque eu tava nessa. Não, ano que vem eu faço, ano que vem eu vou estar escrevendo melhor. Não, ano que vem. E aí, quando eu fiz 35, eu falei, vai sair esse ano. Desse ano não passa. E aí saiu 35 pausas. E aí, pausas, porque eu tenho muito esse conceito de poesia como um momento de pausa, que é mesmo, né? Eu falei, vou fazer esse trocadilho com a minha idade. Muito bom. E aí acabou que, sem eu procurar ativamente, tudo aconteceu, assim. Antes de eu conhecer a Devir, a editora, o Caio, que é o editor, eu já estava escrevendo. Quando virou o ano, eu falei, eu vou deixar esse livro pronto, para na hora que eu decidir qual vai ser o caminho melhor, ele já vai estar pronto. Daí conheci eles num evento, num sarau deles, eles me convidaram um tempo depois. Eu adorei o trabalho, eles começaram no passado, mas têm feito um trabalho lindo. E aí eu falei, olha, vamos publicar, meu livro tá pronto, toma aqui. Já enviei o livro pronto, com o título, com tudo. Claro que algumas mudanças aconteceram, saíram algumas poesias, entraram outras, mas assim, o livro como tá aí, já era o livro, sabe? Já tinha o título, já tinha a divisão em 4 partes, que é sentir, sonhar, viver, ressignificar. E foi, assim, então, foi a partir de um momento de dor que hoje eu olho pra trás e fico, graças a Deus que eu tive, sabe? Porque às vezes a gente entra, tem até uma frase que eu ponho aí, que eu ponho assim, viver é bem mais que existir. Viver é bem mais que existir, é isso. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu tava protelando, tava só existindo. Mas eu quero viver, porque a partir do momento que você publica um livro, ele te coloca num outro lugar. Ele te abre outras portas e te propicia viver outras experiências. Total. Né? Então, assim, não é porque eu não tinha ainda o meu livro que eu era menos escritora, que eu era menos poeta do que quem já tinha.
Tá. Só que realmente na vida a gente tem que tomar algumas ações pra gente obter resultados diferentes. Então eu falei assim, bom, a minha parte eu preciso fazer, eu preciso colocar esse livro no mundo. Muito bom. E aí... E tem uma coisa que eu gosto muito disso, que é, você falou que foi um momento de dor, e normalmente, né, eu sou muito curioso também, eu estudo muito, eu leio muito, e normalmente as pessoas que vão pro próximo nível, elas conseguem ressignificar momentos de dor, né, momentos que tipo, cara, não tá legal, é que quando você tá no meio daquele buraco, você fala assim, cara, não acabou pra mim. Não tem mais aonde ir, pra onde eu vou afundar, mas pra onde, né? Mas aí depois, quando você consegue ressignificar as coisas, a gente vai pra um outro nível muito assim, que nem, né, pegando esse exemplo, né, você falou, momento de dor. O mesmo corte dos livros, cara, eu comecei a ler em 2020, você imagina? Bacana. Há 4 anos eu nem lia, hoje eu tenho um podcast. Olha quanta coisa aconteceu a partir do momento que você se permitiu, né? Era isso que eu ia chegar. E que você se desafiou. Que eu falei, não, beleza, vamos ler aqui, vamos ver o que vai dar. Mas também a gente se colocar em experiências, né? Que foi aquilo que eu perguntei pra você, né? Se você se permite, você se coloca em experiências e o negócio acontece. Então, foi muito legal. Eu acho que os momentos de dor, eles são, obviamente, doloridos. Quando a gente tá passando, mas quando depois a gente olha pra trás, a gente liga uns pontinhos, né, e fala, nossa, tudo faz sentido agora, né? E eu não sei na sua vida, mas na minha vida, as grandes viradas de chave, as grandes mudanças e ações que eu tomei, e que bom que eu tomei, foram a partir de desconfortos e de momentos de dor. Total. Né? Porque ou você se joga ali, se vitimiza e fica, meu Deus, minha vida... Ou você fica, gente, deixa eu tomar a frente aqui, né? Eu que tenho que me liderar, até nossos próprios pensamentos. Total. O que é super difícil, né? O que é o mais difícil, porque né? eu trabalho isso contra a ruminação, sabe? Eu tenho uma certa tendência a ficar, às vezes, olhando pro passado, pensando, o que eu poderia ter feito diferente? Mas eu fico assim, Renata, olha pro agora, sabe? Eu tenho uma amiga, que é a Mônica, que ela é muito objetiva. Ela fala assim, prática, daqui pra frente. Pensa, o que passou, passou. Às vezes ela me pega, tipo, fico flutuando, ela pega e me dá uma puxada, assim. Eu ia falar outra coisa. Não, a gente tá falando sobre os momentos de dor, é onde a gente reposiciona a vida. Eu ia falar alguma coisa que agora eu... Fugiu, não tem problema. Fugiu, depois se lembrar, você volta. Mas é bem isso. Lembrei. Nesses momentos, Adilson, de dor, isso é comprovado, assim, cientificamente, que quando a gente se permite, consegue ressignificar e superar aquela dor, e a gente olha pra gente mesmo e vê que a gente, poxa, eu fui forte, eu consegui passar por cima daquilo, novas conexões cerebrais, conexões neuronais são feitas. Sim. Então, realmente, assim, a nível cerebral, a nível mental, você vai para um outro nível, entendeu? Então, não é apenas um clichê do tipo, superei, que legal. Não, você superou e você viu que você foi capaz, sabe? Nossa, você falou uma coisa essencial. Então, hoje em dia, sinceramente, assim, eu tenho passado por questões familiares, de doença e tudo. E aí, quando você passa por alguns processos, infelizmente, mas você olha assim, gente, a partir do momento que você vive determinadas coisas, vai ser muito difícil alguma coisa chegar e te abalar, né? Exceto a morte, porque pra morte você nunca tá preparado em nenhum momento. Mas é também a única certeza. Mas é a nossa única certeza. Eu digo assim, em vida, 2 certezas, mudança e morte, sabe? Então, depois que a gente passa por algumas experiências que só cada um pode saber o quanto aquilo te doeu e o quanto aquilo te mudou, dificilmente qualquer coisa vai te derrubar, sabe? Uma crítica, Total. Enfim. No último episódio que eu gravei com o Lelo, eu falei um pouquinho da minha história, que depois eu falei isso numa aula da minha comunidade também, que tem total a ver com o que você falou, que eu tive um problema de saúde, eu tive uma trombose na perna, em 2017. E fiquei 30 dias de cama, recuperação e tal, foi muito ruim, eu tomo anticoagulante até hoje. Beleza. Só que eu passei uns perrengues nessa época, que tipo assim, eu lembro que vai ter até repetitivo pra quem ouviu o episódio passado, mas tem a ver o contexto aqui. O médico chegou pra mim e falou assim, cara, 30 dias você não pode se mexer, porque se coágulo cair na artéria principal, ele vai pro pulmão e você vai ter um problema sério, você pode morrer.
E aí eu passei por tudo isso, foi um momento que eu fiquei depressivo, tipo, cara, falei, pô, porque eu teve uma ruptura na minha vida com atividade física, então mexeu muito. Sim. E depois eu superei tudo isso. Aí eu olho pra trás e falo, cara, eu passei por isso, meu, pode vir, que vier que, né, dá um jeito. Sim, aí você também passa a dar valor a coisas que às vezes são mínimas, né? Às vezes, Total. sei lá, a gente corta um dedo e você fica assim, era tão bom. 5 minutos atrás estava sem essa dor aqui. Então, assim, acho que determinados processos realmente te levam a um outro nível. Total. Assim. A gente passa a olhar e dar valor a coisas As coisas diferentes. simples, né? E a coisa simples, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre treinando esse olhar, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente entrar no modo automático da vida. Eu tá aqui bem é a coisa mais natural do mundo. Não é a coisa mais natural do mundo. Isso aqui é um milagre. Sim. A gente tá vivo aqui conversando bem. Sim. São pequenos milagres. E tem uma coisa que, assim, eu tava lendo num livro que eu não sei qual, esse é o mal de ler muito, não consigo às vezes dar os devidos créditos, que era assim, a conversa mais importante que você vai ter é com você mesmo. Sem dúvidas. Tem uma voz na cabeça, que às vezes tem gente que nem sabe que tem uma voz na cabeça. Tem uma voz na nossa cabeça. Tem, com certeza, tem muitas vozes. E a gente conversa com essa conversa é a mais importante. Porque Sim. a conversa aqui com a Rê, legal, tudo, mas tem uma conversa comigo mesmo que ela é essencial para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Uhum. Então a gente tem que estar atento a isso. Sim. Ô Rê, e o que é os Médicos Poetas, que você é embaixadora? Conta um pouquinho, o que é esse projeto? O Médicos Poetas é um movimento que foi criado pelo Máximo. Máximo é um médico de São Paulo. Ele é de Mogi das Cruzes, se eu não me engano. Ele é médico de família e comunidade, então é um cara bem sensível, assim, bem voltado para causas humanas, enfim. E ele criou esse movimento também num momento, acho que de muitos questionamentos na vida dele. Se eu não me engano, foi durante a pandemia. E aí hoje cresceu demais, se eu não me engano, acho que tem mais de 300 participantes. Caramba, bastante. Tem bastante gente no grupo, né? Claro que cada um vai dedicando contribui tempo com e que dá, né? com o que dá. E aí o objetivo do movimento é a gente espalhar arte, não estritamente a escrita, a literatura, mas fotografia, pintura, cada um ali vai divulgando o que tem, para trazer beleza para a vida, para trazer bem-estar. Né? Esse é o objetivo principal. E aí muitas pessoas foram se conectando, e aí a gente lançou agora na Bienal nossa primeira antologia. Que legal. Então tem... eu estava sem exemplar, por isso que eu acabei não trazendo. Não tem problema. Mas tem lá poemas, tem textos em prosa, tem pinturas, enfim. Que legal. Tem um grupo grande, assim, não me lembro exatamente quantas pessoas, nós tínhamos umas 20 ou mais. Então tem sido todo um movimento muito bonito, assim, a gente tem se reunido com alguma frequência, às vezes virtualmente, às vezes presencialmente. E aí, semanalmente, também tem como se fosse um concurso ali dentro do WhatsApp de poesias. Então, é legal porque isso vai estimulando também a escrita das pessoas. E tem uma coisa, né? Você não, de alguma maneira, não está direto relacionado com o paciente. Mas outros estão. Também, às vezes, é uma maneira de eles colocarem para fora algum sentimento, né? Alguma coisa que... Porque senão... também fica muito complicado, muita pressão, né, aguentar isso, né? Exatamente. Ali no grupo, é até legal falar isso, assim, não é estritamente de médicos e não necessariamente de pessoas da área de saúde. Então, quem quiser, né, conhecer o movimento, pode vir falar comigo, ou a gente tem um Instagram também. Mas o movimento é super aberto enfim, a abraçar outras pessoas que têm interesse. Porque nossa ideia é divulgar, sabe, a arte. Então, e claro que ir também enaltecendo a produção de quem está ali dentro e divulgando também. Não, e o nosso país precisa tanto disso, né? Mas e é uma válvula de escape também, como você falou. Sim. E aí, quando eu conheci o movimento, eu falei assim, gente, que bom, não sou a única, não sou uma estranha. Mas olha que legal. Não se sou você esquisita. Olha como que é, quando você começa a ligar os pontinhos, né? Se você não tivesse se permitido a escrever um livro, talvez você não tinha conhecido essa comunidade e tudo mais. Nossa, todas as pessoas ali, os amigos que eu fiz, não tinha a mínima possibilidade de conhecer ninguém. Pessoas, enfim, de idades diferentes, que moram em outras cidades, pessoas que moram em outros países. Então, não tinha. Então, é muito bacana, assim. E aí, Edilson, aquilo que a gente estava falando de se conectar com pessoas, né? A gente está conectado ali, é um grupo que está conectado pela essência, pela visão de vida. Então, isso é muito potente, sabe? Valores, né? Valores. Isso não tem nada mais potente que isso, né?
Porque, por exemplo, eu tenho amizades de infância que hoje em dia a gente se olha, a gente fica assim, gente, a gente não tem nada a ver uma com a outra. Né? Total. Só que a gente se conecta na essência. E isso não tem como você desfazer, sabe? Não dá. Eu tava na aula da minha comunidade hoje, eu tava conversando com o pessoal, e aí tem uma teoria, eu fiquei até de procurar para passar para eles, que a gente... a cada, acho que se não me engano, 7 anos, a gente muda o nosso ciclo de amigos e pessoas mais próximas, que é um ciclo natural, porque tem isso, como a gente vai evoluindo e a gente vai mudando, automaticamente o entorno nosso muda, e isso, o entorno nosso tem a ver com as pessoas, tem a ver com as pessoas que estão próximos, né? Sim. Então, é muito legal, eu gosto muito dessa parte de você estar em tribos. Exato, comunidades, né? Adilson, é muito engraçado isso, porque eu vejo assim, gente, de manhã tô no laboratório com os meus colegas médicos, poxa, adoro todos eles, sei lá, e à noite eu tô num sarau com a galera, que cada um de um canto, eu fico assim, gente, isso é muito incrível, sabe? Eu poder circular, porque parece que eu tô sendo, minha criatividade, meus sentidos são sendo aguçados de todas as formas, sabe? E isso da mudança também, por exemplo, às vezes algumas relações, graças a Deus, permanecem com família, relacionamentos amorosos, amigos e tudo, mas as questões mudam. Então, por exemplo, hoje dentro da minha família existem questões diferentes de quando eu era mais nova, obviamente. Então, a gente também tem que estar sempre conversando, dialogando, ressignificando, porque sua visão de mundo vai... Sua visão muda. Sua e de todo mundo ao seu redor vai mudando, E às vezes o que você achava normal, hoje você já não acha mais. Exato. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Exato. Total, muito bom. Ô Rê, e como é a releitora? Como que a leitura, obviamente, você contou no começo, né? Seus pais leitores, seus avós leitores, mas como você acha que a leitura influenciou a sua jornada até hoje, assim? Teve, por exemplo, algum livro que você fala, nossa, esse livro aqui, ele foi, sim, tem uma Rê antes e uma depois. Teve alguns livros na sua jornada, não precisa ser um, mas o que você lembrar que foi importante para você na sua jornada até hoje? Tem 2 livros que eu posso citar, inclusive um deles é de não ficção. Olha que legal. Adilson. Chegou o momento aqui. Esse livro... Eu só lembrei dele ouvindo o seu podcast. Eu falei, gente, esse livro foi crucial pra mim. Porque com certeza, eu li ele quando eu era adolescente, mas com certeza existia uma Renata antes e depois. Porque ele me trouxe os conceitos que eu nunca tinha ouvido falar naquele momento da minha vida. O livro se chama Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Adolescentes altamente eficazes. E inclusive tem um que é dos adultos altamente eficazes. Sim. É o mesmo autor, será? Não? Eu acho que é. Tá. Esse dos adultos eu li um tempo depois, mas não me impactou tanto. Não porque, meu Deus, que evolução. Mas assim, os conceitos estavam ali permeados. Tá. E aí, Adilson, esse livro me impactou porque além de ter uma escrita muito didática, ele era ilustrado. E aí ele me trouxe os conceitos como seja proativo. Saia da sua zona de conforto. Eu falei, gente, isso é muito interessante. Eu nunca naquele... Um adolescente, eu devia adolescente. Ter, sei lá, com certeza menos de 15 anos. Eu falei, gente, eu devorei o livro. E eu reli algumas vezes esse livro. Eu sinceramente, nem sei quem comprou esse livro. Eu não sei se meu pai comprou e deixou lá, tipo assim, deixa eu ver quem que vai, né? E aí são esses 2 conceitos que me marcaram muito. Eu falei assim, gente, eu preciso ser proativa na minha vida. Não, e é um negócio que hoje, a gente é quase da mesma geração, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas hoje em dia proatividade é um negócio que quase não tem mais. Quase não tem mais, e será que, talvez muita gente fique esperando as coisas acontecerem, mas será que também são conceitos que as pessoas... sei lá, tem dentro delas, sabe? Ou pessoas jovens têm dentro delas. É que eu também tive a sorte de ter esse livro ali, porque de repente eu nunca nem ouviria falar, sabe? Então... Esse foi importante. Esse livro foi muito importante pra mim. E um outro livro que foi muito importante, que eu comentei mais cedo, que é o livro dos sonetos. Porque daí acho que foram 2 coisas que vieram pra mim e que eu gostei, que eu consumi, do tipo, gente, eu preciso ter um direcionamento aqui na minha vida. Mas, poxa, isso aqui da poesia é tão legal. O pessoal que escreve tão bonito, sabe? Inclusive, tem um dos sonetos que quem me conhece sabe, eu tenho ele decorado de cor até hoje. Até hoje, porque ele é tão bonito, tão profundo. E ele era tão
Aquela coisa de você ler e você imagina a cena e você se imagina vivendo aquilo, sabe? É uma coisa que me levava para outro lugar. Então, esses 2 livros, eu diria que existe uma Renata, com certeza existe uma Renata antes e depois deles. Muito bom, muito bom. Fiquei curioso, esse daí do 7 Hábitos Adolescentes. Adolescentes, olha, quem tem filhos nessa idade. Olha, deixa uma dica. Inclusive, vou até falar com a minha irmã, que ela, né, meu afilhado fez 12 agora, tá aí nessa fase. Tá na hora. Acho que eu vou até comprar pra ele isso. Poxa, tá vendo como é importante a gente estar conversando e falando? Boa. Aí, Gustavo. Gustavo, sobrou pra você, cara. Sobrou pra você. E 3 livros que você acha que todo mundo deveria ler. Não precisa ser não ficção, tá? 3 livros que você fala assim, não, esses livros aqui a galera precisa ler porque é importante, seja pra criar repertório, pra deixar a vida mais leve, qualquer coisa. 3 livros você acha assim, ó, esses livros aqui é leitura obrigatória. Se você tivesse o poder de uma varinha mágica, quais 3 livros que todo mundo deveria ler? Eu penso em 3 livros que eu gostei muito da leitura, até pela simplicidade que eles trouxeram na escrita e no conteúdo, que eu acho que está muito alinhado ao meu jeito de ser, de viver e de escrever. Cada um deles me marcou numa época diferente da vida. Um deles é O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Eu li ele na época da faculdade, eu estava acho que no 1º ou no 2º ano, e é um livro muito bonito, porque ele fala ali, o personagem, se não me engano, é o Marco Polo, ele uma série, não é? O Marco Polo acho que tem vários, né? Tem vários conteúdos, sim. Mas nesse livro, ele era um estudante de medicina, e aí ele trazia isso para simplicidade, sabe? E aí ele conhecia, se não me engano, um mendigo, e aí eles frequentavam enterros. Eram coisas assim muito fora do que você esperava, mas que o tempo todo trazia para você o conceito de que, poxa, a felicidade está no simples, sabe? Você não precisa de muito dinheiro, porque a gente sabe que a gente precisa para viver, óbvio, mas você não precisa de muitas coisas, sabe? Você pode estar com seu amigo, isso ser seu maior momento de prazer, você pode comprar uma flor, você não precisa de algo extremamente difícil para ser feliz. Hoje tem pergunta assim, né? Às vezes você fala assim, me fala aí os últimos 3 lembranças mais felizes. Dificilmente ter dinheiro envolvido. Vai ser tempo de qualidade com alguém, um relacionamento, uma viagem, vai ser uma experiência, é muito difícil. Sim. Lógico que é importante, tem que pagar a conta, né? Boleto chega. Exato. Mas a gente sabe que, tô muito alinhado com isso. A felicidade, ela tá no detalhinho. Tá no detalhe. Um outro livro, é um livro que eu li depois da minha mudança para São Paulo, chama Vamos Comprar um Poeta. Eu sempre falo desse livro Vamos comprar um poeta. O título legal. por si só é bem interessante, muito né? Bom. É de um escritor português chamado Afonso Cruz. Tá. Eu adoro esse livro. Eu não li, eu tenho vontade de ler todos os livros dele, eu não li ainda. Tá. Mas esse livro me pegou muito. Não foi nem indicação de ninguém. Eu estava um dia numa biblioteca, numa livraria. Eu vou colocar ele no meu carrinho, senão eu vou esquecer. Pode continuar. Vale a pena. Dilson, é um livro curto, você lê super rápido. Eu gostei do nome. Nossa, e aí foi isso. O livro me pegou no título. Eu estava passeando em alguma livraria. E aí eu falei, gente... Afonso Cruz. Eu falei, gente... E ele é super acessível, às vezes a gente troca no Instagram. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. Eu lembro que eu peguei o livro, parei no café do lado da livraria, li. Falei, cara, que incrível. Tá. Não vou dar muito spoiler, mas assim, imagina uma família comprando um poeta, levando o poeta pra dentro da casa. O tanto de coisa maluca e maneira que acontece. Muito bom. É por aí. Então, assim, eu tenho indicado esse livro pra algumas pessoas e quem lê fala que adorou. Super bem avaliado aqui na Amazon. 4.7 e 2.168 avaliações. Vale a leitura. Muito bom. Quem quiser. Nossa, curtinho. Ele é curtinho, mas assim, uma história, ele teve uma sacada. A literatura dele é bem assim, é uma coisa meio fora do comum, assim, sabe? São coisas... Eu coloquei no carrinho porque eu tô num desafio comigo mesmo de ler mais não ficção. Porque senão minha cabeça também vai explodir daqui a pouco, né? Sim. Então, por exemplo, esse mês eu li O Alquimista, Paulo Coelho. É uma história, um romance ali, legal. E eu tinha um negócio na minha cabeça, tá atrapalhando a sua resposta, mas eu tinha um negócio na minha cabeça que eu falava assim, a voz na cabeça. Será que eu vou conseguir extrair algum corte de um livro de romance sem dar spoiler?
Porque é diferente. Quando eu tô extraindo um conteúdo de um livro de desenvolvimento, o spoiler, ele é interessante pra pessoa sentir, legal esse livro aqui, legal que tem isso aqui, eu vou comprar. Agora, no livro de romance, de ficção, né, será que eu vou conseguir extrair, mas eu não posso dar um baita spoiler, porque é uma história, né, ela tem um início, meio e fim. Verdade, entendi agora o que você quis dizer. Aí eu ficava na minha cabeça, não, mas então não vai dar certo isso. Aí eu li o Alquimista, adorei, li super rápido, uma baita história. E eu consegui, postei a resenha, fiz os cortes e tal. Inclusive, essa semana tá rolando os cortes. Então, eu tô num desafio, principalmente à noite, porque assim, eu tenho bastante o hábito da leitura de manhã e à tarde. À noite eu não sou muito de ler. Uhum. Eu acordo muito cedo, então eu acabo indo dormir cedo. Mas às vezes eu fico de bobeira no celular antes de dormir, sabe? Então eu tô nesse desafio de verdade, praticar a higiene do sono, de ler alguma coisa à noite e tal. Sim. Então eu tô numa jornada de ir anotando alguns livros assim, igual esse que você indicou, pra ler. Porque eu preciso me desafiar um pouquinho mais, assim, sabe? Sim, ótimo. É legal estar aberto. Acho que é mais importante a gente estar aberto, sabe? Eu tava conversando com uma amiga esses dias, a gente falou assim, poxa, acho que eu não li ainda os livros mais clássicos, eu não li ainda todos os gêneros, mas acho que tudo bem, cada um tem um tempo. Eu acho que o importante é você saber o que você gosta de ler. Porque, por exemplo, eu gosto de ler, falando por mim, eu gosto de ler poesia. Mas eu também vou ler livros de romance, eu também vou ler contos, crônicas, não ficção. Mas assim, não é minha prioridade, mas eu também gosto dos outros gêneros, mas eu também não tenho que me privar da poesia, porque é o que eu mais gosto. Eu acho que o importante é a gente ir mesclando. Até porque senão mais você de fica um livro muito ao mesmo enviesado, tempo. né? Exato. Você vai ficar muito ali. Se você ler só o que você gosta, exatamente, você vai ficar ali numa bolha e você não percebe coisas diferentes. Sim. Né? Isso da higiene do sono, pra mim, também é um desafio, porque, por exemplo, eu acabo dormindo com o celular perto, por conta de alarme, né? E aí, inevitavelmente, a gente pega ali, a dopamina te pega, a hora que você viu, já ficou 30 minutos no celular. Isso é legal, porque realmente rede social tem muita coisa interessante pra você consumir, você tá trocando ali com outras pessoas. E é isso do livro à noite, é uma prática bem legal, mas acho que também é muito subjetivo. Cada um tem que ver qual leitura é legal à noite, sabe? Às vezes a gente fala assim, me dá uma fórmula. Gente, não existe fórmula. Cada um tem um fluxo de leitura, sabe o que quer, como quer, enfim. Total. Mas bora, posso continuar cortei você no meio da sua resposta. Não, e aí o terceiro livro. O terceiro livro que eu pensei de falar, e aí seria poesia, não poderia deixar de falar, que é Adélia Prado. Livro de poesia, tem um que é lindo, chama Poesia Reunida, da Adélia Prado. É uma grande poeta, mulher brasileira. Inclusive, recentemente ela foi aclamada com os 2 maiores prêmios, o Camões de Literatura e o outro, agora esqueci, acho que foi Machado de Assis. Que é o maior do Brasil e o maior da literatura portuguesa, língua portuguesa. Ela é viva. Poesia Reunida. Poesia Reunida, é lindíssima, assim. A poesia da Adélia, ela fala muito da simplicidade, ela fala muito do cotidiano, ela é muito família. Então ela fala de família, ela fala também de religião. Difícil escolher um poeta, que eu sou apaixonada por vários, assim, mas puxando pra mulher, né, Adélia Prado, pra mim, ela é unanimidade, né? Não à toa ela já tá consagrada, né? Então... Muito bom, Rê. Vou puxar uma pergunta do final, porque acho que tem a ver com isso. Você falou que você tem o desejo aí de criar um clube de poesia, né? Crie, porque é muito legal ter um clube. Eu tenho o Clube do Livro e é muito legal a troca. É muito legal você ter esses momentos. Você vai curtir muito, você vai ver. É muito bacana. Mas aí, como é que você vai fazer, como é que você imagina a sua curadoria dos seus livros para colocar no seu clube de poesia? Já pensou nisso? Eu venho pensando, mas eu não cheguei numa conclusão. Até por isso que eu não lancei ainda. Porque eu fiz recentemente até uma turnê virtual. Eu acompanhei, eu vi você fez uma sequência de lives e tal, né? Foi bem legal. Eu fiz 5 lives. E aí, cada uma das lives abordando a produção literária, em especial poesia, de cada uma das regiões. Então, por exemplo, eu comecei pelo Sul, terminei no Norte. Então, na live do Sul... em cada uma das lives eu tive leitoras comigo das respectivas regiões, o que foi muito legal também, porque elas puderam falar com propriedade até. Então, já me deu um saborzinho ali do que vai ser o clube, né? Porque você tá ali, por mais que as outras pessoas não estivessem interagindo em imagem, etc., mas estavam ali comentando e participando. E aí, hoje em dia, a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 10 pessoas, 15, 20, não me lembro. E aí, quando terminou a turnê, a gente falou assim, poxa,
não vamos terminar o grupo não. Elas falam, não vamos terminar o grupo não, vamos manter, vamos fazer uma coletânea com a galera que participou. E o Clube da Poesia. Eu falei, gente, tudo isso vai acontecer. Eu tenho os momentinhos que eu te falei. Momento de recarregar. Então, assim, eu fiz algumas enquetes recentemente, a gente já definiu que vai ser mensal, trimestral. Legal. Mas eu ainda, dentro de mim, ainda não consolidei algumas coisas. Então, Legal. por isso que eu não lancei, sabe? Porque eu não quero seguir nenhuma modinha, assim. Tá. Eu dou uma olhada no que existe aí e tudo, Sim. mas eu trago pra mim, sabe? O que faz sentido. Então, a curadoria, os conceitos, o que eu vou trazer, eu ainda não consegui definir. Por isso Legal. até que eu não lancei, mas a gente espera que em breve... Vai chegar. Outubro, eu prometo. Tá aí já, hein? Outubro tá aí já, hein? Outubro tá aí. Muito bom. Ô, Rê, e o que pra você é óbvio e as pessoas não percebem? Que é possível ter 2 profissões. Nossa, maravilhoso essa resposta. Muito Você bom. sabe que eu fiquei pensando essa semana sobre essa pergunta e aí chegou ontem a resposta pra mim. Eu fiquei pensando, eu falei assim, tem hora que você tem que soltar pra coisa vir pra você. Eu sou muito assim, né? Mas eu fico pensando, eu falei assim, Renata, solta, que vai chegar. E aí, isso, porque, como eu te falei, eu mesma tive essa resistência. Será que eu levo esse desejo, esse sonho adiante? Como que isso vai ser visto? Será que eu sou capaz? Como que eu vou ser... Enfim, vista mesmo, assim, Tá. sabe? Mas aí é aquilo. Quando você vê que o seu desejo, o seu sonho é muito maior do que qualquer possível crítica ou que qualquer possível, enfim, tentativa de não apoio, etc. Quando você vê que o que você quer é muito maior e que aquilo também é muito maior que você, porque, poxa, você com todo esse projeto, né, todo esse estímulo à leitura que você está levando, como a gente estava falando, né, você está mudando o hábito das pessoas. Uhum. Isso é muito poderoso. Então, poxa, eu fui nos Correios ontem fazer um envio de alguns exemplares. Eu vi que você estava autografando, vi no seu story, você estava fazendo autógrafo. Toda sexta-feira eu faço um envio, eu passei a vender recentemente um exemplar direto pros leitores que querem autografado. E aí, gente, eu recebi uma carta da Josiane, que é uma leitora querida, assim, sabe? Falando da vida, desabafando, falando como foi importante a leitura do livro. Eu falei, gente, isso aqui é algo muito maior que eu, sabe? Sim. Então, eu não sei, assim, eu ainda não sou mãe. Talvez ser mãe é algo muito maravilhoso, mas assim, você ser de um ser humano, mas você ser mãe de um livro, os frutos que ele te traz, é algo assim, Adilson, é extremamente gratificante, poderoso e... Não, e os feedbacks que você acaba recebendo, né? Eu recebo muita mensagem carinhosa, assim, muito mesmo, eu compartilho pouco. Mas, gente, sabe, não digo nem por ela ter enviado um livro, não é nada disso, mas eu acho que na vida a gente percebe quando existe verdade, né? Com certeza. Mesmo que pela rede social, você percebe quando a pessoa tá mostrando ali o que ela realmente é e o que ela acredita. Sim. Sabe? E eu sinto que essa troca é uma troca muito verdadeira com os meus leitores, então Muito bom. É incrível. Adorei essa resposta, porque eu também faço parte disso. Hoje tenho 2 profissões. Eu conheço algumas pessoas, né, que trabalham também nessa área artística, como você trabalha com tecnologia também. Tem pessoas que trabalham com fotografia e medicina, tem pessoas que trabalham com pintura e a parte de gerenciamento. Enfim, é muito possível, sabe? E tem uma coisa que eu acho que a galera acho que às vezes não percebe, que é o óbvio, né? Que se você trouxe essa resposta, uma coisa potencializa a outra. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, isso que a gente está vivendo aqui, para mim, é extremamente prazeroso, porque é um bate-papo que super me interessa, por vários motivos. Inclusive, para a gente estar aqui trocando, se conhecendo. E isso, com certeza, vai estar potencializando a Renata médica, sabe? Com certeza. Porque aí eu vou chegar no meu trabalho e eu vou olhar e vou falar, pô, eu dou conta disso aqui e de mais uma porrada de coisa. Que maneiro. Pô, eu laudo coisas extremamente complexas, escrevo poesia e tô ajudando muita gente, de alguma forma, chega sabe? Até dar uma... É tipo assim, como se fosse uma energia, tipo... Cara, eu sou quase imbatível, digamos assim. Guardadas as devidas proporções, né? Você fica muito confiante. Muito confiante, muito confiante. Mas isso também, obviamente, não te blinda de você ter os seus baixos. Eu tenho vários baixos, tenho muitos baixos. Tanto que muitas vezes as pessoas falam, aparece mais, fala mais, mas assim, eu preciso respeitar os meus baixos, sabe? Porque são muitos, então... Eu super entendo. É a nossa, recarregar a bateria, né? Isso recarregar aí. a bateria. E o que você considera uma vantagem competitiva sua aí no mundo profissional e agora de escritora também?
eu me considero determinada. Eu falo que eu sou de Capricórnio, né? Capricórnio, eu não sou muito de signo, mas assim, Capricórnio é aquela cabrinha que vai subir na montanha sem pressa. Então eu sou essa pessoa, entendeu? Por exemplo, quando eu lá atrás pensei no livro, eu tinha convicção de que eu ia publicar livros. Só que eu nunca tive uma pressa. Porque eu gosto de sentir que assim, acho que agora eu já tô madura, um pouco mais madura para isso. Então, eu sou determinada nesse sentido. Eu não acho que eu sou uma pessoa apressada. Eu gosto de fazer as coisas com o pé no chão. Tá bom. Mas eu busco aquilo. Por mais que, de repente, quem tá do meu lado ache que, desistiu. Não. Dentro de mim, enquanto aquilo ali estiver vivo e fizer sentido, eu vou buscar. No meu ritmo. Eu adoro isso. Tem um livro que eu li de um ultramaratonista chamado David Goggins. E ele tem uma frase, cara, que eu não tenho tatuagem, mas dá vontade de tatuar essa frase. Ele fala que enquanto eu estiver vivo, eu não vou fazer nada pela metade. Incrível. É isso. Tipo, não tem. Talvez eu vou demorar 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu não faço pela metade. E na verdade, assim, inevitavelmente na vida a gente se compara de forma até, acho que saudável. A comparação é legal você ver o que as pessoas estão fazendo, até para você se inspirar. Mas eu acho que o grande desafio é a gente lidar com a gente. A gente é o nosso maior adversário. Total. Nosso maior inimigo, dependendo do caso, sabe? Sim. Porque tem a questão mental, tem a questão de procrastinação. Mas eu acho que também a gente tem que fazer esse trabalho de olhar para si mesmo, sabe? Um tempo atrás eu escrevi uma carta para mim. E aí eu falei para as pessoas, gente, escrevam para você mesmo, sabe? Eu tô nesse trabalho recente até na terapia de autocompaixão, de auto-perdão. Porque tem coisas na vida que às vezes eu olho e fico, poxa, acho que não foi legal aquilo que eu fiz, sabe? Então, acho que a gente tentar se abraçar e ver nossos lados legais, nossos lados bons. E aí eu até postei esses dias umas fotos e coloquei assim, gente... Aí coloquei algumas características. Sou cheia de defeito, mas assim, poxa, eu sou determinada, acho que eu sou corajosa, sou complexa, muita gente fala. Mas assim, a gente tem lados bons também, sabe? Com então vamos tentar talvez, enaltecer isso. Mirar ali, né? Dar um foco pro que a gente tem de bom. Porque assim... Todo mundo tem um ponto de melhoria, todo mundo tem um ponto que não é tão legal. Sim. Mas se a gente virar a ótica para isso, sim, o negócio é potencializar mesmo os nossos pontos fortes, né? Isso que a gente estava falando também de ouvir a própria voz, eu acho que às vezes a gente tem que dar fechar um pouco, sabe? Tipo assim, deixa eu parar de ouvir as pessoas, ou selecionar muito quem eu tô ouvindo. Porque às vezes a gente fica querendo, de repente, uma validação. Inevitavelmente, em algum momento da vida, a gente se pega assim. Sim. Mas chega uma hora que a gente fica assim, deixa eu botar todo mundo aqui no mudo. Boa. Fazer meu silêncio para poder me ouvir. O que eu quero, o que faz sentido para mim. Muito bom isso. A minha irmã mais nova, Marcela, ela fala assim, Renata, quando você vem conversar comigo, você tá na dúvida, é porque você não quer. Sabe por quê? Quando você quer, às vezes eu aprendo mais com ela do que comigo mesmo. Tá. Quando você quer, você não pergunta a ninguém. Você já reparou? Nossa, muito bom, né? Ela me falou isso tem um tempo. Você já reparou? As coisas que você fez na sua vida, que você realmente queria, você não pediu opinião de ninguém. Falei, nossa, verdade. Nossa, momento mentoria, né? momento Às vezes eu brinco com o Marcelo e falo, cara, você é muito psicóloga. E faz muito sentido, né? Porque e eu acho que também ter essa visão e respeitar o feeling, tipo assim, cara, se eu acredito mesmo nisso, eu vou fazer. Se ninguém gostar, não goste. Eu tô respeitando o meu jeito, a minha essência, né? Sim. Muito legal. Adorei essa. Adorei a resposta da sua irmã. Muito bom. A Marcela, às vezes, ela dá umas assim que eu fico, meu Deus do céu, valeu por um ano aqui. Sim, muito bom. Ô, Rei, se você estivesse no meu lugar aqui, sentado no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar? Eu entrevistaria algum poeta, e a poeta viva seria a Adélia Prado, por tudo que ela simboliza, e também porque ela tem uma história muito bonita. Ela começou a escrever poesia aos 40 e poucos anos, 46 anos, eu acho. Caramba, então ela já era, enfim, uma profissional, professora, mãe de muitos filhos, então ela teve essa coragem também nesse momento da vida dela, né? E acho que desculpa te cortar, mas acho que é um momento que a gente tá mais maduro também, com certeza, tomar algumas decisões, né? Tem coisas na vida que eu acho que vale a pena você esperar, sabe? Por mais que, de repente, quem olha de fora fala, já tá velho, entre aspas, já tá tarde. Não, né? Cada um tem um momento. E poeta que não é vivo, eu entrevistaria o Mário Quintana, que eu amo também, que é um poeta gaúcho. Inclusive, eu estive recentemente em Porto Alegre e visitei lá a Casa de Cultura dele. Tem lá dentro
uma reprodução do que era o quarto dele, porque ele não foi casado, não teve filhos, ele vivia dentro de hotéis, em hotéis. Nossa, eu não sabia disso. Ele vivia... Eu sei quem é, sei da história, mas não sabia nesse nível de detalhe. Ele vivia nesse hotel, esqueci o nome agora, e aí tem essa reprodução do quarto dele lá, e as poesias dele são lindas. Também me identifico muito porque ele traz muita simplicidade da escrita e poemas curtos. Tá. Então eu que também, é o seu... Que é o meu gostinho, o meu jeitinho. Olha o jeitinho da Rê, eu vou ler aqui na contracapa. O tempo que me recorta é o mesmo que me remonta. Persisto. Muito profundo. Cara, é aquilo que eu estava falando, é muito profundo. Eu gosto muito de escrever. Obviamente escrevo sobre experiências, a partir de experiências minhas, mas muito do que eu observo também, né? Tem amigos que brincam assim, se a gente quiser saber como você tá, é só a gente olhar seu feed no Instagram. Deixa eu ver se ela tá sofrendo, deixa eu ver se ela tá mais animadinha hoje. Mas assim, gente, o que eu coloco lá não é tempo real, nem de escrita, nem de sentimento, assim. E as coisas que eu coloco, claro que tem muito do que é meu, mas não necessariamente experiências que eu vivi, né? Mas o legal da poesia é isso, né? Porque você tá lendo, você fica assim... Inclusive tem uma história engraçada que eu contei num vídeo, que meu pai, na época do lançamento, ele também nunca tinha lido livro de poesia, o meu foi o primeiro. E aí ele leu um poema um dia, tava na casa deles lá em Campos, sentado na mesa, Adilson, ele abriu o livro, começou a folhear, olhou, leu, começou a chorar, que a lágrima escorrendo. Caramba! Aí eu olhei e falei, pai, o que houve? Ele, nossa, minha filha, você estava sofrendo muito quando você escreveu isso aqui. Juro. Bom. Aí eu olhei e falei, ai meu Deus do céu, qual? Porque depois que você põe aí, já era, né? Você já tá acabou, exposto... entregou. Não, e tem um quê aqui de vulnerabilidade, né? Total, você se expõe totalmente, né? Você põe as suas entranhas, assim. E aí eu li a poesia, eu falei, não, nessa aí eu não tava não, mas em um monte de poesia, em várias outras aí eu tava. Olha essa aqui, gente. Com amor não se brinca, se atira. Muito bom. Eu gosto muito de escrever, assim, poucas palavras. A gente estava falando de autoconhecimento, de ouvir a própria voz, e tem uma que eu escrevi, não sei se está no livro, mas fala assim, acho que é assim, hoje me levei para passear, nos olhamos, sorrimos, aquela conversa íntima. Então é isso, assim, a gente tem que se levar, sabe, para fazer as coisas, a gente não tem que esperar ter outra pessoa, seja Total. Amigo, enfim, um parceiro, uma parceira. Mas acho que quando a gente se faz, a gente gosta da própria companhia, gente, qualquer outra companhia vai ser boa, sabe? Porque, gente, você não precisa, sabe? E tem uma sutileza aí, né? Porque nem se você se aguenta, exato, como que alguém vai te aguentar, né? Tem isso. A que eu mais gosto é essa. Eu falei pra Rê, a gente estava aqui conversando antes, já que se deve começar de algum lugar que seja de dentro. Que seja de dentro. Muito bom, muito bom. Ô Rê, quais são os seus próximos passos aí? Tem o clube, fora isso, tem alguma meta aí que você tá visualizando aqui pro finalzinho do ano? Fora o clube ou é só o clube? Muitas coisas. Além do clube, eu vou lançar em breve meu site. Também fiquei nessa coisa da impostora, lanço, não lanço, vou lançar. E aí dentro do site vai ter uma newsletter também. Que legal. Então, assim, é um projeto a médio e longo prazo. Provavelmente esse ano ainda. Tá. Com a Bienal, eu dei início à minha turnê presencial do livro. Então, eu vou estar na Flip. Convido a todos também, dia 12 de outubro. Estarei na Feira do Livro de Porto Alegre, final de novembro. Eu vou divulgar em breve as datas certinhas, os horários. E aí, com isso, eu pretendo dar continuidade à turnê presencial. Então, assim, até o próximo semestre, eu quero ir, pelo menos em uma cidade de todos os estados do Brasil. Que legal. E aí, eu vou ter a participação das leitoras que participaram comigo na turnê virtual. Então, estou muito animada. E várias outras coisas, né? E o clube, né? O clube de poesia, que vai ser um projeto, a intenção é de ser permanente, ele vai se renovando trimestralmente. Tá. E aí ano que vem com certeza vai sair pelo menos um livro, mas já tem outros 3 sendo escritos. 3 sendo escritos, inclusive, imagina. Um dos livros, todos eles envolvem poesia, mas um deles é falando do câncer de mama sob o olhar poético. Então, falando também no Outubro Rosa. E agora no Outubro Rosa, eu vou fazer um ciclo de palestras também, falando da poesia como cura para a alma. Então, muita coisa, assim, muita coisa, muitas vontades e desejos. Tem que seguir a Rê lá nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. É muito legal, o conteúdo dela é muito legal. É muito legal, vocês têm que acompanhar. Rê, se você fosse escrever, uma editora aí te procurou para escrever uma autobiografia, qual o capítulo seria mais orgulho de escrever?
da sua vida até hoje? A coragem de lançar meu livro. Muito bom. Porque me exigiu muita coragem e desbloquear muita coisa dentro de mim. Ainda mais para quem está falando, né? Para uma pessoa introspectiva, mais, né? Pelo meu perfil, porque tenho como formação, sou formada como médica, então isso aí vai na contramão de alguma forma. E pela exposição dos sentimentos, né? Pela exposição do jeito que eu escrevo, do que eu escrevo. Tem gente que recebe bem, tem gente que não recebe. E, assim, acho que a gente tem que entender que faz parte da vida, como a gente estava falando. Ninguém vai agradar todo mundo. Sim. Então, que sejam estabelecidas as conexões que vão acrescentar mutuamente, né? Muito bom. Mas até esse momento da minha vida, acho que o nascimento desse filho aí Nossa, é sensacional. algo marcante. O primeiro livro é marcante demais. É um legado, né? Ele chegou em outro país já ou não? Eu cheguei, não chegou a ser publicado fora, mas eu cheguei a enviar para Espanha e para Portugal, porque meu livro saiu em sites de lá. As pessoas me convidaram e aí eu falei, poxa, eu vou enviar, sabe? Gente, eu estou com uma convidada internacional aqui. E eu tava falando até com a Vanessa esses dias, ela fez uma turnê internacional do livro dela. E aí eu falei, poxa, que incrível seria lançar meu livro lá. Ela, vambora pensar. E é legal quando você tá com gente que topa suas loucuras, entre aspas. Né? Ela, por que não? Vamos pensar nisso pro ano que vem. Muito bom, muito Quem bom. sabe? Muito bom. Gente, adorei o papo. Super, legal, também. Muito legal. Acho que deu pra desmistificar um pouco a poesia, deu pra retrazer aqui pra gente que dá pra ter duas profissões e não precisam fazer sentido. Esse é um ponto que nem eu tô na tecnologia e tô na leitura. A Rê tá na medicina e tá na poesia. Você pode aí fazer 2 outras coisas também. Então, queria te agradecer o seu tempo aqui para o presente. Ganhei um livro aqui, ó, da Rê. Vai ser o meu primeiro livro de poesia que eu vou ler. Que honra. De agradecer esse presente, agradecer ter participado aqui com a gente. E deixa um recado final aqui para nossa audiência, quem ficou até aqui. Uma palavra final para os nossos ouvintes. Antes de mais nada, obrigada. Novamente, como eu falei, é um prazer estar aqui. Foi um papo muito, muito bom e passou super rápido. Sim. O que eu falaria é, assim, acreditar. Pode ser clichê, mas acreditar no seu sonho, sabe? E como eu falei, às vezes a gente tem que silenciar um pouco as outras falas, as outras vozes e se ouvir. E entender que o que você está vivendo hoje, ou a idade que você tem hoje, se você tiver um pouco disso, de conflito de idade na sua cabeça, a sua idade de hoje é a idade mais nova que você vai ter na sua vida daqui em diante, muito né? Bom. Isso é uma coisa óbvia, mas que faz muito sentido. Sim. Então acredita e vai atrás do que faz sentido pra você, sabe? Pouco importa o que falam ou o que vão falar, mas acreditar, porque com certeza o que vai surgir a partir do que você for realizar e que fizer sentido pra você vai te nutrir e vai potencializar todo o restante, todos os outros aspectos da sua vida. Nossa, aula! A Rê fechou com chave de ouro aqui. Gente, se você curtiu, compartilhou, tem um ponto importante. A pessoa assiste e não se inscreve. Então se inscreva no canal, e não é porque eu quero, é porque se o canal cresce, eu consigo trazer pessoas aqui para estar batendo papo, para entregar um conteúdo legal para vocês. Então, se você curtiu, curte, compartilha, encaminha esse podcast no grupo da sua família, dos seus amigos. Se você estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas, coloca os seus comentários. Vou deixar na descrição aqui as redes sociais da Rê, link do livro dela, episódio todas as quartas e até a próxima.